a Interbrand anunciou o Best Global Brands 2021, a lista das marcas mais valiosas do mundo. Está aqui com a gente o Beto Almeida, que é o CEO da Interbrand, e ele vai comentar a respeito de tudo isso. Beto, muito bom receber você em Grandes Nomes. Obrigado, Raul. Um prazer estar aqui. Como você bem disse, sou Beto Almeida, CEO da Interbrand no Brasil. Estou na Interbrand desde 2003, acompanhando esse estudo que a gente faz. O primeiro deles, na verdade, foi feito no ano 2000. O Global, aqui no Brasil, a gente lança todo final do ano também. A gente vai lançar agora em dezembro, ou Marcas Brasileiras Mais Valiosas em dezembro de 2021. Então, são 20 e poucos anos fazendo ranking, né? Entendendo como é que as marcas geram valor. Muito bom. Então, vamos começar por esse ranking, né? Quais são as marcas mais valiosas de acordo com o relatório? A gente está falando aqui de um ranking de 100 marcas mais valiosas do mundo, né? E esse é um filtro que, assim, para a gente chegar, né, como é que a gente considera marcas sendo globais ou não, elas de fato elas têm que ter uma presença, né, em no mínimo 3 continentes, né? Tem que ter também uma receita bastante relevante nesses 3 continentes. Então, isso por si só já corta um monte de marca, né, que a gente analisa todos os anos. Mas acho que a gente pode destacar primeiro aqui quem são as 10 principais marcas, né, desse ranking. Primeiro, aí, uma liderança que já vem de alguns anos foi a Apple, seguida ali também de um crescimento bastante grande ali da Amazon, em terceiro Microsoft, em quarto Google, em quinto Samsung, e em sexto Coca-Cola, que por anos ela liderou esse ranking até 2012, se não me engano. Depois vem 2 automóveis, né, Toyota e Mercedes, em nono colocado McDonald's e por último não, né, em 10º colocado, que já foi um feito e tanto, a Disney. Muito bom, meu amigo, mas como é que foi realizado esse relatório no todo? Você falou que passou por 3 continentes. Vamos aos detalhes. Esse é um estudo, na verdade, que a gente realiza com os 16 escritórios da Interbrand no mundo inteiro, né? E não é liderado apenas por um escritório, na verdade, é liderado por todos. Então, a gente divide de maneira, né, equalitária, né, a análise que a gente faz de todas essas marcas e como é que está sendo a performance dela no mundo inteiro. Então, esse é um trabalho bastante longo e contínuo, onde a gente faz algumas entrevistas. Na verdade, a gente não entra em contato com nenhuma das marcas, tá? A gente só vai fazendo as análises a partir do que a gente aprende com o consumidor, do que a gente aprende com algumas pesquisas, né, das análises financeiras que a gente faz, e a partir disso entender como é que a marca está construindo a sua força, né, entendendo como é que as marcas estão performando num dos principais atributos que a gente analisa para chegar, né, no valor de marca. A gente analisa também como é que ela funciona dentro do segmento de atuação dela, né, que é o papel da marca, e por fim aquilo que a gente chama de força de marca. Nesse força de marca, a gente tem 10 atributos que a gente analisa, e aí o time global da Interbrand analisando esses 10 atributos. A gente analisa muito mais do que 100 marcas, mas no final a gente vai passando por todos esses filtros e chega ali nas 100 marcas mais valiosas do mundo. Bom, em 2021, o relatório apontou o crescimento em marcas, é óbvio. Quais os setores que mais se destacaram? Eu acho que, na verdade, a gente pode destacar um grande setor que liderou aí o crescimento de maneira gigantesca, né? E, sem dúvida nenhuma, se a gente analisar primeiro as 100 marcas, né, o valor total dessas 100 marcas, eles cresceram de 2020 para 2021 na ordem de 15%, o que é bastante na hora que a gente analisa isso como um portfólio total, né, no mundo inteiro. Mas o setor que mais cresceu e foi o grande destaque, sem dúvida, foi o setor de tecnologia. Ele é o mais valioso também, é ele que teve o melhor desempenho, as melhores taxas de crescimento. E o que está por trás disso? Primeiro são as tendências digitais que têm sustentado esse forte crescimento do setor, que ainda estão mostrando uma curva ascendente, né? Então, a gente cada vez mais, seja na nossa vida profissional, na nossa vida estudantil, na nossa vida pessoal, a gente está cada vez mais dependente de tecnologia baseada em nuvem, em inteligência artificial, streaming, serviços baseados por assinatura. Tudo isso reforça, né, a força desse setor. Então, a representação de tecnologia nesse ranking, ela reflete bem isso, né? Se a gente olhar só, pegar as 3 primeiras marcas, a Apple, a Amazon e a Microsoft, só elas compõem 62,3% do valor total dessas 10 primeiras. Então, 3 marcas valem quase 65% do valor total das 10 primeiras. É algo bastante difícil de ser atingido. Bom, a Tesla teve um destaque relevante nessa análise.
O que levou a isso? Bom, a Tesla teve um crescimento que foi realmente incrível. Na verdade, acho que foi o maior da história dos nossos rankings, né? Foi o maior crescimento de marca de um ano para o outro já registrado nesses 21 anos fazendo ranking. A valorização chegou a mais de 180% e fez a marca saltar 26 posições. Hoje ela está ocupando a 14ª posição nesse ranking. Por trás de tudo isso tem inúmeras razões, né? Mas uma delas, acho que a gente pode destacar, é o trabalho gigantesco que eles fazem em mídias sociais, das mais diversas. Isso está impulsionando a empresa a ser hoje, né, considerada líder, né, em veículos elétricos, né, no mundo inteiro. Seu propósito principal também, né, que está falando de acelerar a transição da energia sustentável no mundo. Isso se conecta em cheio com os corações e mentes dos seus principais ali, públicos, né, dos seus consumidores. Isso o índice de satisfação que eles têm, né, com o seu consumidor, apesar de ter assim alguns problemas e que muitas vezes viram até brincadeiras que a gente vê em mídia social, ele é gigantesco e ele é infinitamente superior ao que os seus competidores têm. Então, se a gente compara isso e soma isso também aos resultados financeiros que a empresa, né, atingiu nesses últimos anos, tudo isso combinado faz com que eles tenham essa valorização de mais de 180%. Você deve ter acompanhado, semana passada eles atingiram, né, o seleto clube de uma empresa que vale $1 trilhão. Eu não consigo nem imaginar o que é 1 bilhão, quanto mais 1 trilhão. Né? E eles se juntaram nesse seleto clube junto com Apple, com Microsoft, Amazon e Alphabet, né, que se a gente olhar até para o nosso próprio ranking, estão ali também liderando de alguma maneira, né, esse setor. Beto, quais os aprendizados você pode nos mostrar com esse relatório 2021? Sim. Bom, na verdade, acho que a gente pode... É difícil até resumir, né? Porque foram muitos os achados que a gente teve, né? A gente, para chegar no ranking, né, a gente analisa tudo que a gente faz durante o ano. E durante o ano, a gente teve a oportunidade de conversar com muita gente, né? CEOs, CMOs de empresas do mundo inteiro, fundadores de empresas do mundo inteiro, para a gente entender também como é que as marcas estão construindo relevância para o futuro, né? E muitas vezes a gente acaba, né, apoiando em 3 grandes pilares, né? Primeiro, a liderança que cria engajamento e depois esse mesmo engajamento que ele cria relevância para o público final. Onde é que isso leva a gente, né? A gente está vivendo um momento de crise, né, de confiança nas instituições, nos governos, na sociedade geral, e eu falo do mundo inteiro, é uma coisa global isso, né? Então, a gente tem que repensar o papel que as marcas podem ter em relação a como é que a gente vai construir a nossa própria sociedade, né? Então, as marcas que estão prosperando nesse início de década super complexo que a gente está vivendo, elas estão liderando já com o pensamento do futuro. Né? O que vai ser o futuro da nossa sociedade? Como é que eu vou construir algo que seja relevante? Não para o hoje, mas para o futuro, para o amanhã. Então, a partir dessas inúmeras conversas que a gente teve, a gente chegou em 5 grandes prioridades para as marcas que querem prosperar de fato no futuro. Primeiro, e acho que talvez os mais importantes, mais legais até, é entender, né, o seu lucro como um recurso para você atingir um objetivo, né, e não o lucro pelo lucro em si. Então, em um momento de insegurança de renda, né, de crescentes preocupações no mundo inteiro, a gente tem que, né, olhar para a sociedade desse alto consumo, ele é cada vez mais frugal também, né? Então, esse crescimento com o fim em si está sendo cada vez mais desafiado. Então, a gente precisa determinar qual é o nosso papel, né, da nossa empresa, que o papel a nossa empresa vai ter no futuro. Em seguida, definir aí sim o lucro como um fator, né, para a gente chegar lá, né, e não em si como o grande objetivo. Tá? O segundo grande ponto, né, é escolher sua batalha. Né? A gente não consegue abraçar todas as batalhas que estão na nossa frente. Então, uma marca ela tem que ter clareza nas 2, 3, quiçá 3 batalhas que ela vai abraçar, né? Quais são as grandes bandeiras que ela vai ter. Isso tem que estar nítido, isso tem que estar claro, né? Isso tem que estar claro para a sociedade, porque aí sim você vai transformar aquele seu público-alvo, né, em incentivadores para a gente chegar lá naquele objetivo. Terceiro é pensar em arena, não pensar mais em setor, não pensar mais em segmento. Vai ser cada vez mais difícil a gente construir comunidades fortes em torno de um produto, em torno de um serviço. É muito mais fácil, né, a gente construir isso em cima de uma necessidade humana, né? E aí sim a gente pode falar de como é que vai ser a mobilidade, como é que é jogar hoje em dia, como é que se conectar, como é que é se expressar. Na hora que a gente se conecta com essas necessidades humanas, a gente amplia o nosso escopo de atuação, a gente se conecta de uma maneira muito mais real com o público. Quarto, seja responsável, né?
tenha, né, no seu propósito como uma estrela norte. A gente tem que ter o propósito sempre guiando todas as nossas ações, né? E o propósito, conforme a sociedade vai evoluindo, ele vai evoluindo na maneira como a gente vai entregar. Então, qual é a melhor versão da sua organização para uma determinada data? A gente tem que saber como é que a gente vai chegar lá e como é que a gente vai medir. E por último, né, não faça campanhas, faça movimentos, né? Se conecte com o que você quer chegar com esse grande objetivo, né? Os desafios da década precisam ter menos visões e menos comunicação e mais ação, mais entrega. As pessoas estão mais ávidas por entender como é que vai ser, como é que vão ser as suas entregas e como é que você vai chegar lá naquele ponto final. Então, não existe um momento melhor, acho, para a gente evoluir, né, o pensamento de marcas, não só apenas como um ativo valioso, né, mas como é que a gente vai transformar isso num ato de liderança, né, porque é tão crucial para o momento que a gente está vivendo. No início, você comentou a respeito do ranking brasileiro, ranking nacional. Quando é que nós vamos ter realmente esse estudo pronto? Bom, agora em dezembro a gente vai estar lançando, né, o Marcas Brasileiras Mais Valiosas 2021. Isso vai ser feito num evento online, onde todos vocês vão estar convidados também para assistir, onde ali a gente vai poder ter chance de debater como a gente está construindo essas grandes arenas, né? Como é que a gente está evoluindo do conceito, né, de uma marca que era líder de um segmento, líder de um produto, e agora consegue utilizar o seu propósito para ampliar a discussão e sair desse segmento e ir para uma arena que se conecta com essas verdades humanas, com as necessidades humanas. Então vem aí já no comecinho de dezembro, já a gente vai divulgar a data final. Muito bom, Beto. Obrigado pela tua presença aí, agradeço muito em grandes nomes, esperando aí pelos nossos resultados, né, que vamos ter logo mais em dezembro. Muito bom ter você aqui. Obrigado, Raul, foi um prazer. Até mais. Até a próxima.